Boa noite, eu me chamo Martônio e moro em São Paulo, capital, e faz mais de 20 anos que trabalho como porteiro de um condomínio daqui e já presenciei muita coisa sinistra aqui por onde trabalho, mas o relato que contarei foi o mais sinistro de todos, pois o ser que eu vi era um lobisomem, apesar dele ser um pouco diferente do que a maioria das pessoas descrevem, pois ele parecia muito com um homem, só que tinha um corpo coberto de pelos. Tudo aconteceu no ano de 2010. Na época, eu já trabalhava no período noturno, que ia das 6 da tarde até as 6 da manhã, e por aqui é muito tranquilo, apesar do condomínio ser bem afastado da cidade e não ter quase nada por perto, tendo somente uma estrada que liga até a BR. Pois bem, nesse condomínio em que trabalho, tem 6 seguranças, sendo que 3 deles trabalham no período noturno e os outros 3 no período diurno. E a gente está sempre conversando, pois eles sempre revezam nas guardas, pois aqui no portão sempre fica um e depois vem outro. E foram eles que me contaram sobre aquele bicho. Lembro que era uma noite chuvosa quando o Carlos, que era um dos seguranças, me chamou para conversar. Eu então fui e a gente ficou ali, falando de coisas aleatórias, até ele tocar no assunto. Ele me disse: Martônio, tu tá sabendo do lobisomem que anda aparecendo na estrada do condomínio? Como eu sou natural do Ceará e sempre escutei essas histórias por lá, eu acreditei na hora, em tudo que ele tinha me falado. Eu então respondi: não tô sabendo não. Ele então continuou: pois é, uns 3 moradores falaram de um cachorro grande que viram na beira da estrada. Ainda bem que o muro daqui é alto e ainda tem a cerca elétrica, senão aquilo podia invadir aqui. Eu ri e continuei conversando com ele, mas com um pouco de medo, pois se aquilo fosse mesmo um lobisomem, com certeza ele pularia aquele muro com muita facilidade. Eu achava que nunca iria ver aquele bicho, mas para minha infelicidade, eu estava prestes a ver aquela criatura. Eram as 12 horas da noite, quando o morador chegou no portão em total desespero, pedindo para entrar. Na hora, eu abri o portão e vi que era um senhor de idade. Ele estava branco de medo, falando coisas desconexas. Ele disse que tinha um bicho em pé na estrada e que ele era todo preto. E quando o bicho viu o carro dele, começou a correr atrás dele. E eu e segurança ouvimos ele falando tudo aquilo. E era a mesma criatura que outros moradores tinham visto. E aquele bicho, que não atacava ninguém, agora estava correndo atrás dos carros. E foi depois desse avistamento do senhor que outros relatos começaram a surgir, e os avistamentos daquela fera começaram a ficar comuns. Mas nós que trabalhamos lá nunca tinha visto tal criatura, até o dia que eu tive que sair com meu carro para uma emergência e eu me bater de frente com aquele bicho. Era uma noite de quarta para quinta, quando tudo ocorreu. Eu estava em meu posto de trabalho e já batia às 1 da madrugada, quando o morador chegou na guarita e me pediu um favor para que eu levasse ele até o centro, pois o mesmo tinha esquecido seu carro no estacionamento do trabalho e queria ir pegá-lo, pois tinha medo que assaltassem ele. Eu então deixei a portaria com segurança e fui fazer esse favor. E na ida, não notei nada de estranho, mas foi na volta que eu vi aquele bicho. Levei o morador até o centro e ele encontrou seu carro, e eu fui na frente para poder voltar ao meu posto de trabalho, porque senão alguém poderia notar minha ausência. Eu então deixei ele lá e segui para o condomínio sozinho, e eu ia despreocupado e nem pensava em nada sobrenatural. Foi quando eu já ia chegando que vi algo de cócoras e de costas bem na beira da estrada.
Eu então reduzi a velocidade do carro e fui indo lentamente, e aquela coisa era do tamanho de um homem e tinha um corpo repleto de pelos, e o tempo todo ele ficava de cócoras e não olhava para mim. E eu fui seguindo com meu carro, bem lentamente. Foi quando passei do lado daquilo que eu percebi que aquele era o lobisomem que todos estavam vendo. Passei por aquilo lentamente e olhei para a cara daquela coisa, e sua cabeça era grande, mas no formato de cabeça de gente, e parecia que ele estava comendo algo que eu não vi bem o que era, mas me parecia ser um cachorro. E aquele bicho olhou diretamente para mim, e assim que ele me viu, se levantou de uma vez e ficou de pé. As pernas daquela coisa eram tortas e muito grandes, e seu rosto era como de gente, só que cheio de pelos, e ele tinha uma boca cheia de dentes. Foi quando ele de uma vez se jogou no meu carro, e a batida foi tão forte que balancei dentro do carro, e aquilo fez um grande amassado na minha lateral. Eu então acelerei e saí dali bem rápido, e ainda vi ele correndo atrás de mim, mas talvez as luzes do condomínio fez com que aquela coisa desistisse de me atacar. Assim que cheguei na portaria, contei do ocorrido para o segurança e ficamos ali, só esperando o morador chegar, para ver se ele também ia ver aquele bicho. Mas aquele ser era muito inteligente e se escondeu, pois o morador falou que não viu nada, e eu e segurança ficamos ali, em alerta, mas aquele bicho nunca mais apareceu, e se aparecia, era somente de relance para alguns moradores. Tempos depois, instalaram luzes na estrada que liga ao condomínio e fizeram algumas outras construções perto daqui, e só depois disso que aquele ser parou de aparecer de vez, e ninguém nunca mais viu ele. E hoje, sempre brincamos com as histórias da época, mas no dia do ocorrido, fiquei com muito medo, ao ponto de quase não querer ficar sozinho na guarita. Estarei mostrando uma foto de algo parecido com o que vi naquele fatídico dia, e pode até não dar medo, por não ser real, mas no dia do ocorrido, me tremi todinho de medo, e muitos duvidaram da minha história, mas eu sei o que eu vi naquela noite, e não era gente não.